Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Rink G HQs. Eu sou Rink G e no vídeo de hoje eu gostaria de comentar um pouquinho sobre os dois volumes mais recentes da coleção clássica Marvel, que é o volume 5, não, errado, que é o volume 5 do Incrível Hulk, que na verdade é o volume 1 do Hulk, e também o volume 6, que é o volume 1 do Demolidor, galera. Então vamos começar aqui falando do volume 5, que é o volume do Hulk, galera. E pra quem quiser saber, tanto o volume 5 quanto o volume 6, desde o terceiro volume, cada um deles custa R$ 34,90. Então se você quiser adquirir aí, galera, custa R$ 34,90. A câmera foca, beleza, focou. E nesse caso aqui do Hulk, eu acho que R$ 35,00 vale bastante a pena, pois este volume contém 6 histórias. Contém as edições 1 a 6 do Incrível Hulk, e na verdade contém 8 histórias, e já explico bem isso. E como vocês podem ver aqui na capa, galera, vamos começar dando uma olhadinha na capa. A arte dela é bem bonita, parece o Hulk, né, se escondendo do exército. E na parte de trás a gente tem um pequeno resumo do que está contido, né, neste volume aqui, no volume 5 da coleção clássica Marvel. E esse volume aqui, galera, 160 páginas, então é um volume bem grandinho. Eu tô aqui com os anteriores para dar uma comparada. Por exemplo, a gente tem o volume 4, que é o volume 1 dos Vingadores. Esse volume aqui tem 144 páginas, contendo 5 histórias, enquanto o do Hulk tem 160 páginas, contando 6 histórias. E a câmera hoje não quer focar, beleza, focou. Então esse volume aqui do Hulk vem uma história a mais. E eu acho que eu sei porque vem uma história a mais, porque nessa sexta história acontece uma coisa importante, né, para as outras histórias, por exemplo, dos Vingadores, né. Tem umas coisas que rolam aqui nos Vingadores que a sexta história do Hulk acaba explicando. Então já a gente dá uma olhada nessas histórias. Olha aqui o volume, a grossura, se a gente comparar, por exemplo, com o próximo volume aqui, que é o do Demolidor, a gente vê que eles têm uma grossura um tantinho diferente, né, galera, do Demolidor, que é esse aqui de baixo, é bem fininho. Então vamos começar a falar das histórias que vem aqui na revista do Incrível Hulk. A primeira história é essa aqui, o Incrível Hulk número 1, galera. E como vocês podem ver aí na capa, a gente já tem uma espécie de spoiler do que acontece. Nós vemos o Dr. Bruce Banner e atrás dele a imagem do Incrível Hulk. E nessa primeira edição aqui, ela é uma edição de origem, né? Então aqui conta como o Bruce Banner veio a se tornar o Hulk. Acredito eu que muitos de vocês já sabem como tudo isso aconteceu, né? Mas pra quem não tá ligado, sem dar muitos spoilers, tá rolando um teste de bomba atômica, e aí rola uns bagulho com os raios gamas, e aí acaba atingindo o Dr. Bruce Banner, e bam, ele vira o Hulk. Mas uma coisa interessante dessa primeira história é que, ao contrário da primeira história do Homem-Aranha, onde tipo, tem a origem dele, depois tem uma história curtinha continuando, é isso aí. Aqui não, essa é a primeira história do Hulk. Se liga, eu vou pegar aqui a primeira página, vamos separar aqui. Essa primeira história do Hulk é grandinha, velho. Ela vai tudo isso... Nossa, bati no microfone, velho. Ela vai tudo isso aqui, abrindo com cuidado para não rasgar, né? Vamos lá mostrar. Ela vai tudo isso aqui. Não sei se tá tendo para dar uma noção boa. Se liga, vai até a página 34, que é quando começam os outros bônus, galera. Eu tô tentando mostrar, mas a câmera fica invertida, eu fico confuso. Mas são aí mais de 30 páginas de história. Então nessa primeira história aqui, a gente tem a história de origem dele e também uma outra história que rola logo em seguida, porque aqui a gente já vê que é o Hulk contra o mundo, né? O Hulk tá lá, mó de boa, vivendo na vida dele, mas do nada o exército dos Estados Unidos começa a caçar ele, e aí começa toda a treta. É isso que rola na primeira história, galera. É bem interessante. Então vamos pular agora para a segunda história. Cadê aqui? Eu abri a terceira. A segunda história é essa aqui, galera, como vocês podem ver, o Incrível Hulk em O Terror dos Homens-Sapo. Cara, as histórias antigas da Marvel tinha cada vilão, velho. Esses Homens-Sapos aqui são criaturas que vieram do espaço, galera. E no caso, pra não dar muito spoiler, o que acontece é que o Hulk fica lutando contra essas criaturas dos Homens-Sapo, enquanto o exército tá correndo atrás dele, enquanto o parceiro dele, acho que a gente pode chamar assim, tipo do mesmo jeito que o Batman tem o Robin, aqui nas histórias do Hulk tem uma pessoa que fica ajudando ele, e essa pessoa sabe o segredo dele. Justamente por isso que ela ajuda ele ao invés de sair correndo. E essa história aqui é bem interessante porque a gente vê o Hulk já tentando ajudar a humanidade, mesmo a humanidade não querendo saber dele. Então a gente vê que o Bruce Banner, embora seja um monstro absurdamente assustador quando o Hulk, a gente vê que ele também gosta da humanidade e ainda se esforça para cuidar dela.
E uma coisa interessante que acontece aqui é que a gente vê que o Hulk dos quadrinhos, pelo menos aqui no início, ele tem uma característica bem diferente do Hulk do cinema. Por exemplo, no Hulk do cinema, o Bruce Banner vira o Hulk quando ele tá completamente bravo, né? Quando ele fica muito nervoso, ele vira o Hulk. Aqui nos quadrinhos é um pouquinho diferente, não vou falar pra não tirar surpresa, mas quem lê aí vai identificar. E aqui logo em seguida, nós já temos essa história, a segunda história aqui dos Homens-Sapo também é do mesmo tamanho da anterior, se eu não me engano, mas é bem simplesinha mesmo, é isso que acontece, ele vai lutar contra os Homens-Sapo. Aqui na terceira história, nós temos o Hulk, que eu acho que tá na próxima página, galera, só deixa eu virar aqui, pra ver se eu peguei o título certinho. Beleza, tá aqui, galera, como vocês podem ver, Hulk banido no espaço, tá aparecendo na câmera aí, mais ou menos. Olha só, Hulk banido no espaço sideral, velho. Essa história aqui é muito louca, porque o que acontece nela é que o exército dos Estados Unidos tem uma ideia simplesmente genial. E essa ideia genial é que eles vão se livrar do Hulk mandando ele pro espaço, pois eles já tentaram usar 1 trilhão de armas contra ele, mas o Hulk é absurdamente forte, então eles pensam, vamos mandar o Hulk pro espaço. No espaço, ele vai morrer de fome, ou falta de ar e tudo mais, e ele vai parar de encher a Terra. Só que a gente sabe, né, que se tem mais histórias do Hulk, não é exatamente isso que acontece. Então o Hulk acaba voltando do espaço, galera. Então, essa história aqui me surpreendeu bastante. Era uma ideia que, cara, eu nunca pensaria. Mandar o Hulk pro espaço, velho. Os caras estavam viajando na maionese, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Logo em seguida nós temos a 4ª edição. Que lembra que vocês comentaram, né, que a gente tem 6 edições, só que tem mais do que 6 histórias? Então, começa nessa 4ª edição aqui. Como vocês podem ver, temos aqui o incrível Hulk. Eu tô lendo aqui na câmera, não tá dando pra ver? Ó, 2 emocionantes aventuras do Hulk nessa fantástica edição. Então nós temos 2 histórias do Hulk na 4ª edição. A primeira história é O Monstro e a Máquina, e a segunda história é Mongul, o Gladiador do Espaço. No caso, a primeira história, como vocês puderam ver aí, o Hulk tá deitado numa maca, né, com uma máquina apontando pra ele. E o que essa máquina faz é basicamente que o Bruce Banner, ainda no estado de Bruce Banner, ele pensa, se foram os raios gama que me transformaram no Hulk, talvez os raios gama consigam me transformar de volta no Bruce Banner definitivamente. Então ele constrói essa máquina aqui, basicamente para fazer com que ele possa voltar a ser o Bruce Banner a hora que quiser. E ainda nesse conto aqui do Hulk e a Máquina, que se não me engano chama o Monstro e a Máquina, o Hulk também acaba salvando algumas pessoas, né, que estão numa situação de perigo. Na verdade eu acho que ele salva mais de uma vez as pessoas, só que ainda assim aparece divulgado no jornal que o Hulk tá atacando as pessoas ao invés dele estar salvando elas. Então entendem tudo errado e aí começam a caçar mais ainda o Hulk. E aí depois começa a segunda história aqui, que é O Gladiador do Espaço Sideral. Como vocês podem ver, apresenta Rick Jones, Bruce Banner e também o incrível Hulk. E nessa história aqui, ela é um pouquinho mais simples que a história anterior. O que acontece aqui é basicamente que chega um cara chamado Mongul, ele chega numa nave espacial, ele chega ameaçando a Terra inteira e ele fala que vai basicamente dominar o planeta Terra, porque ele é super forte e tem armas super tecnológicas que a nossa Terra não consegue lutar contra. Mas ele fala que se tiver alguém na Terra que for capaz de derrotar ele num duelo, né, cara a cara, mano a mano, ele vai sair do planeta Terra. Então é óbvio que vai chegar lá o Hulk pra lutar contra esse Mongul do espaço sideral. E o resultado você confere aqui nessa 4ª história, galera. Pois agora vamos para a 5ª, que se eu não me engano tem 2 histórias, mas aqui na capa não aparece qual é a segunda história, então beleza. Vamos abrir aqui já. Aqui na capa o incrível Hulk número 5, a gente tem uma história estilo A Bela e a Fera, né? No caso, essa moça que tá aparecendo aí é a Betty Ross, que é uma moça que tem um papel importante na história, não acaba não aparecendo toda a santa hora na história, mas quando ela aparece, ela tem um papel bem importante, galera. E nessa primeira história aqui do A Bela e a Fera, o que acontece é que basicamente chega um cara que ele literalmente vive meio que quase no centro da Terra, e esse cara quer simplesmente dominar a superfície. E aí, novamente, cabe ao Hulk cuidar de tudo isso. E aqui nessa história, inclusive, a Betty Ross tem um papel bem importante, e com isso o Hulk acaba basicamente sendo levado para o centro da Terra, e aí acontece toda as treta que acontece na história do Hulk, e o final, não vou contar. Porque logo em seguida nós temos a segunda história dessa edição, que chama Incrível Hulk versus as Hordas do General Fang. Vamos ver se dá para aparecer. Aê, beleza, acho que apareceu. Aqui nessa história a gente vê o exército em mais uma super tentativa de capturar o incrível Hulk,
E nesse caso, eles usam um míssil congelante, literalmente. A ideia deles é pegar o Hulk quando ele estiver saltando no ar, atingir ele com um míssil, e aí quando esse míssil atingir o Hulk, ele vai simplesmente soltar uma névoa que vai congelar o Hulk. Então, de início, eles conseguem capturar o Hulk, só que logo em seguida acontece uma coisa muito curiosa, que é esse carinha aqui chamado Esse carinha aqui chamado General Feng, galera, começa a atacar um vilarejo e simplesmente ninguém consegue conter esse General Feng, que pelo que conta aqui na história, ele é extremamente cruel, extremamente violento. Então, lá vai o incrível Hulk pro outro lado do mundo pra salvar todo mundo. Mas, novamente, ninguém consegue entender que o Hulk tá tentando fazer o bem, né? Oh, coisa boa! Então é isso que acontece na quinta história, galera, que, por padrão, né, acabaria já aqui, né? Porque todas as outras edições aqui costumam ter apenas 5 histórias. Mas, no caso, também temos a sexta história, que é o Hulk versus o Mestre dos Metais, galera. E no caso, como eu disse, eu acho que incluíram essa sexta história aqui porque nela acontece uma coisa importante para as outras histórias, por exemplo, dos Vingadores. Coisa essa que eu não vou falar para não tirar a graça, mas aqui nessa edição aqui ele acaba lutando contra os Mestres dos Metais, que é como se fosse um magneto. Não é exatamente um magneto, né? O magneto consegue controlar tudo quanto é coisa magnética. Então o Mestre dos Metais é basicamente a mesma coisa, só que ele não é um magneto. Acredito que ele ainda tem algumas diferenças sim, mas ele é um super vilão que consegue controlar tudo quanto é ferro na Terra, então absolutamente ninguém consegue chegar e derrotar ele. Então o Bruce Banner, o intelecto do Bruce Banner, junto com toda a força do Hulk, acabam se juntando para formar um super ultra mega plano e com a ajuda da cidade inteira conseguir derrotar esse Mestre dos Metais. Então, essa aqui é a última história que tem no volume 5 da coleção clássica Marvel. E eu imagino, talvez, que a partir da sétima história, talvez o mundo passe a gostar um pouco mais do Hulk por tudo que ele tem feito por ele, né? Eu acho que ainda não, acho que o mundo ainda vai acabar odiando o Hulk, uma pena. Mas fora isso, a gente ainda tem umas curiosidades aqui, galera. Como vocês podem ver, tem umas curiosidades em texto. E, embora tenha muita página, quase todas as páginas são de história, galera. Tanto é que a única página que tem umas pranchas aqui originais, ó, essa aqui, que contém 4 desenhos. Mas fora isso, são alguns bônus em texto. E o interessante que tem nessa primeira edição, que é uma curiosidade que muitas pessoas já sabem, mas para quem ainda não sabe, o Hulk era cinza. Sim, na primeira edição do Hulk ele era completamente cinza, não tinha nada de monstro esmeralda. E aqui conta uma das curiosidades, o porquê que ele ficou verde, galera. Então não vou falar para não estragar a história. Então vamos agora explorar o volume 6 da coleção clássica Marvel. O volume 6 é o volume 1 do Demolidor, galera. Era um volume que eu tava muito ansioso pra ler, porque eu só li algumas histórias do Demolidor e já faz bastante tempo. Então eu queria ver como é que eram as primeiras histórias escritas pelo Stan Lee, galera. E no caso, esse volume aqui, vou mostrar aqui a capa. Ele também custou R$35. E no Hulk eu falei que valeu a pena, mostrando agora a parte de trás. No Hulk eu falei que valeu a pena porque foram 160 páginas. Aqui no caso, essa aqui tem 128 páginas, reunindo 5 histórias do Demolidor. Eu acho que a Panini podia ter incluído uma sexta história aqui, né, pra complementar esse preço de R$35, mas não, ela incluiu apenas 5. Tudo bem, vamos torcer para que o próximo volume, que é o volume do Capitão América, né, venha com mais páginas. Mas aqui no caso nós temos 5 histórias e como vocês podem ver o Demolidor, aqui ele aparece com o uniforme vermelho, mas na HQ ele aparece com o uniforme amarelo. Eu ainda não sei em qual edição que ele troca a cor do uniforme, galera. Mas tudo bem, vamos falar primeiramente das histórias que temos aqui. A primeira delas é a história de origem, galera, que temos aqui o Demolidor número 1, com o Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e todo mundo aparecendo aqui na capa. É uma capa bem da hora. Só que embora esses heróis apareçam aqui na capa, eles não aparecem na história. Eles estão aqui na capa porque tem um textinho introdutório dizendo: lembra quando a gente apresentou o Homem-Aranha, Quarteto Fantástico? Então, tá chegando o Demolidor. E aqui nessa primeira edição, conta a origem do Demolidor. E conta de um jeito bem interessante, galera. Porque ao invés de já começar contando a origem, primeiro começa com eles... Sem dar muito spoiler, mas começa com o Demolidor já entrando em ação. E aí depois de um tempo que ele tá entrando em ação pra solucionar um crime, aí sim conta a origem dele. É uma origem bem legal, uma origem bonita, né, que mostra que o Demolidor é realmente uma pessoa de bom coração e honesta. E essa primeira história, eu acho que é só isso mesmo, só tô dando uma olhadinha aqui. É só isso. Conta a origem dele
conta ele indo em direção aos inimigos para prender eles e também conta como ele criou todo o uniforme dele e justamente o fato dele ter ficado cego, porque pra quem não tá ligado, o Demolidor é um herói cego, como isso super aguçou os outros sentidos dele. Então o tato dele é absurdamente sensível, a audição dele faz com que ele crie basicamente um ambiente inteiro 3D, então ele consegue enxergar melhor que a gente que tem visão. Demolidor, um herói bem legal. Aqui a gente tem a segunda história, que é a Demolidor número 2. Vamos ver se dá pra mostrar direito aqui. O Homem Sem Medo, pra quem quiser saber, o apelido dele também é o Homem Sem Medo. E como vocês podem ver aí na capa, temos dois personagens muito famosos aparecendo, com o primeiro deles sendo o Electro, que é um clássico vilão do Homem-Aranha, e a gente também tem o Coisa. Mas como vocês podem ler aí, tá escrito também estrelando o Coisa. Mas é uma breve aparição, nem pisque os olhos ou pode perdê-lo. E no caso, é realmente uma breve aparição, galera. O Coisa aqui aparece por pouquíssimo tempo, mas quando ele aparece é extremamente engraçado. Mas o ponto alto aqui dessa aventura é claro que é o Electro, que pra quem não tá ligado, como eu disse, é um dos vilões principais do Homem-Aranha, né? Ele até apareceu, acho que no The Amazing Spider-Man 2. E aqui nessa história, ela começa também com o Demolidor solucionando mais um crime e com o Electro olhando tudo isso de longe. E aí, o que acontece é que o Quarteto Fantástico também faz uma pontinha aqui, aí o Quarteto Fantástico precisa fazer uma coisinha ali, e sem dar muitos spoilers, o Electro acaba meio que invadindo alguma coisa muito importante para roubar outra coisa muito importante, e ele faz uma coisa muito cruel com o Demolidor, que aparentemente não tem solução nenhuma e o Demolidor ficará perdido neste lugar para sempre. Uma história muito louca, e aqui a gente também já vai vendo um pouco mais do desenrolar, né, não somente da vida do Demolidor, mas também a vida do Matt Murdock, que é a pessoa por trás da máscara do Demolidor. A gente vê como ele lida mais com a vida pessoal dele, tanto com o amigo dele, que é o Fog, quanto com a Karen Page, se eu não me engano é esse o nome da moça que trabalha com eles como secretária, galera. Então aqui, a segunda história do Demolidor tem como ponto alto o Electro. Então vamos dar uma olhadinha aqui na terceira história, que essa terceira história é essa aqui, Demolidor versus Coruja, o Senhor do Crime, galera. Essa história aqui, eu olhei assim de cara e pensei, meu irmão, velho, não fazem mais vilões como antigamente. Tá vendo? Eu não sei se o Coruja poderia acabar aparecendo como um vilão estilo Thanos no cinema, né? Mas pelo menos é interessante que Stan Lee criava 1 trilhão de personagens diferentes no passado. E aqui é o Demolidor lutando contra o Coruja, que é o Senhor do Crime, galera. E essa história também começa de um jeito bem interessante, porque ao invés dela começar direto na luta, começa mostrando, né, a vida normal do Matt Murdock. E aí, um acontecimento leva o outro, e quando menos espera, o Demolidor tá lutando contra o Coruja, tipo no super ultra mega covil secreto dele, que nem é tão secreto assim, mas ainda assim ninguém tinha conseguido encontrar. E como ele é o Senhor do Crime, né, também acaba aparecendo uns outros vilões aí, que até onde eu sei nunca apareceram em nenhuma outra história de nenhum outro personagem, né? São apenas vilões criados para essa história, mas também aparecem... Mas esses vilões que aparecem também são bem poderosos, cada um com as suas características, e aí o Demolidor tem que dar um jeito de salvar todo mundo e ainda salvar as pessoas inocentes que estão envolvidas lá durante o crime. Então, Demolidor lutando contra o Coruja, uma história bem curiosa. Vamos pegar então aqui a quinta história, galera, que é... Não, quinta não, a quarta, né? Essa foi a terceira do Coruja, que é Demolidor e o Homem Púrpura. Eu acho que essa capa aqui da quarta edição, talvez, não sei, vamos procurar aqui um jeito de marcar a página, galera. Talvez seja uma referência, ó, à primeira aparição do Homem-Aranha. Tem aqui na coleção clássica Marvel Volume 1. Aqui, ó, vamos pegar a capa da The Amazing Spider-Man. Cadê The Amazing Spider-Man não? Amazing Fantasy número 15, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui é o Homem-Aranha, aparecendo pendurado, salvando uma pessoa. Guarda essa imagem. Aqui no Demolidor, por exemplo, a gente tem nessa capa o Demolidor salvando, né, a Karen Page do Homem Púrpura. No caso, eu não sei a certo se é realmente inspirado, mas pra mim pareceu pelo menos uma referência aí, né? A pose deles não tá igual a do Homem-Aranha, mas eu achei que pareceu bastante. E nessa história aqui do Homem Púrpura, ela é bem curiosa porque ele é um vilão muito diferente. Esse vilão não usa de violência em momento algum. Ele tem uma pele completamente roxa e o superpoder dele é que ele consegue literalmente fazer com que a vontade dos outros seja sua vontade. Então ele consegue chegar e falar pra pessoa: ah, me dá todo o dinheiro aí. Tipo, ele não tá roubando, ele tá só pedindo. Aí a pessoa fala: oh, tá bom, pega aqui o meu dinheiro. E aí o Demolidor tem que lutar contra um cara
que basicamente sempre consegue ter a vontade dele feita. Bem curioso, muito da hora a gente ficar pensando como é que o Demolidor vai enfrentar uma pessoa que aparentemente não dá pra derrotar. E nós finalizamos com a quinta história do Demolidor, que é o Demolidor versus um misterioso matador mascarado. E aqui a gente já lê na capa escrito, né? Todo aventureiro destemido teme pelo dia quando terá de enfrentar seu igual. Será que o Demolidor finalmente encontrou o seu em o misterioso matador mascarado? Então, esse vilão aqui também é um dos outros vilões que eu não tenho a menor ideia se aparece em outras histórias de novo. Mas ele é um vilão bem diferente. E ao invés de ele usar armas e tudo, ele usa um paninho. Eu não sei se deve ter nome certo, mas sabe esses paninhos que usam os toureiros? Então, ele fica usando isso como arma pra distrair os outros. Só que tipo, o Demolidor não olha. Então ele não é distraído, né, pela visão da capa. Mas mesmo assim, como o sentido de radar do Demolidor funciona mais ou menos meio que mandando sinais, ele emite sinais do cérebro do Demolidor e aí recebe esses sinais de volta pra saber onde que tem um obstáculo e onde que não tem. Essa capa acaba bagunçando todos os sentidos do Demolidor, e aí é boa sorte pro nosso amiguinho aqui conseguir derrotar o misterioso matador mascarado. Então aqui a gente vê meio que, do mesmo jeito que no Hulk a gente vê o intelecto do Bruce Banner funcionando com a força do Hulk, aqui nessa sexta história do Demolidor a gente vê o intelecto do Matt Murdock, que é um advogado extremamente sagaz, funcionando em conjunto com toda a sua personalidade do Demolidor. E aqui, galera, esse quinto volume, além de ter poucas páginas, né, ter apenas 5 histórias, ele também quase não tem bônus, galera. Se liga, eu acho que tem esse bônus aqui de início. Vamos pegar aqui. Tem esse bônus aqui em texto. E eu não me lembro... Ah, não, tem um aqui, ó. Pera aí. Tem mais esse trechinho de bônus aqui. E até onde eu sei... Imagem de rascunho, assim, na imagem original não tem mais nenhuma, galera. Tem uma espécie de pôster, que não é exatamente um pôster, né, mas tem uma imagem do Demolidor. Vou mostrar ele aqui, andando na corda bamba, galera. Olha só, peraí. Ih, deixa reto, beleza? Obras-primas da Marvel, pin-up. Pin-up. Acho que é assim que se fala, galera. E eu falei, né, que eu achei que valeu bastante a pena do Hulk 35. Esse aqui eu acho que talvez não tenha valido tanta pena. Não porque as histórias são ruins, as histórias são legais, são bem no estilo de todas as outras histórias antigas da Marvel. Só que eu acho que ele foi o que menos veio página até agora e também veio com pouquíssimo material extra. Então eu espero aí que a Panini nas próximas edições coloque mais materiais, né, e também coloque mais histórias pra... Baixe o microfone. Coloque mais material bônus e também mais história pra compensar os R$35 que eles estão cobrando. Ou que eles diminuam o preço, né? Panini diminui, bota uns R$30. 27, já fica muito feliz. Mas de qualquer jeito, galera, esses são os volumes 5 e 6 da coleção clássica Marvel. Se você me perguntar qual que vale mais a pena, acho que vai depender, né, do tipo de história que você gosta. Vai depender se você gosta de um herói com superpoderes aqui, né, de radiação gama. Eu tô apontando errado. Mas no Hulk, né, mas se você curte uma história mais voltada assim para um combatente do crime, né, você tem aqui o Demolidor. Eu acho que pelo preço, né, talvez valha mais a pena pegar o Hulk porque ele tem mais história. Mas as histórias do Demolidor também são bem legais. E caso você não conheça absolutamente nada do personagem, acredito que aqui é um bom ponto de partida, né? Então temos aqui já o volume 5 e 6. Já a Panini lança aí o volume 7, que é o do Capitão América, que se eu não me engano, as histórias do Capitão América devem ser um pouco mais curtas, porque vão vir mais do que 5 histórias no mesmo volume. Então, acho que vai ser bem da hora, galera. E beleza, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Uma mini review, entre aspas, né? Eu não sei se eu chamo isso aqui de review, porque não é exatamente uma review. Eu falo da história, mas também sempre procurando não dar muitos spoilers. Mas falamos nesse vídeo aqui do volume 1 do Hulk e volume 1 do Demolidor. Espero que vocês tenham gostado, galera. Vou estar deixando o link aí na descrição, também no comentário fixado, para adquirir esses dois volumes. Lembrando que comprando por esse link ou comprando qualquer outro produto na Amazon, vocês ajudam o canal. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das revistas. Se gostaram, já sabe, deixa gostei, comentário, compartilha com os amigos. E também aproveita e segue a gente no Instagram, vai estar aparecendo em algum lugar. E era isso. Até a próxima e fui!